Ana Regina observa que eu conheci a Europa depois de ter estado no Egito. Quando na Europa vi os palácios e catedrais sendo enaltecidos como suprassumo dos trabalhos de engenharia. Eu aos 8 anos afirmei, mas e os templos egípcios de 3 milênios anteriores, como ficam? A Europa para mim era uma sociedade nova aos meus olhos de 8 anos, que já conhecia o Egito. Bem, o problema técnico da construção era substancialmente o mesmo no templo egípcio e na arquitetura medieval, porque não houve grandes progressos da técnica, né, material arquitetônica. Por exemplo, como é que você vai, né, transportar pedras de várias toneladas para uma altura de 100 metros? Como é que você vai fazer isso? Né? Você não tinha guindaste, não tinha nada, então tinha que... Esse até hoje é um mistério, né? Como é que os egípcios colocaram aquelas coisas no topo das pirâmides, mas também é a mesma coisa das catedrais medievais. Enquanto obras de arquitetura, as catedrais ainda continuam absolutamente incomparáveis. Porque não há 1 centímetro numa catedral que não signifique alguma coisa. Quer dizer, a catedral fala. E os templos egípcios não. Falam, mas não é tanto assim. Entendeu? A coisa mais impressionante que o Oswald de Lubitsch pegou no templo de Luxor, né, são as medidas, as proporções. Né? Mesmo assim, por exemplo, você não vai comparar, vamos dizer, as catedrais medievais com os monumentos da arte clássica grega, o Parthenon, por exemplo. O Parthenon é uma obra de uma geometria absolutamente impressionante, praticamente todas as regras da geometria sacra estão lá. Só que, meu filho, o que tem mais no Parthenon? Só tem isso. Né? Agora, uma catedral pode ser lida inteirinha, em cada um dos seus detalhes, está tudo articulado ao conjunto. Quer dizer, a catedral é uma obra de arte narrativa. Ana Regina, de novo, a cavalhada aqui na cidade de Campos, Rio de Janeiro, que constitui o melhor relembro a luta dos espanhóis contra os árabes na Europa, não é um tipo de símbolo? Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, são elementos muito remotos de memória europeia que se conservam alguns no folclore brasileiro. Né? O Ariano Suassuna trabalhou muito em cima desses elementos. Né? Romance de cavalaria, essa coisa toda. Graça Salgueiro. A Igreja Ortodoxa mantém o uso desse simbolismo tradicional até hoje, pois os templos são construídos obedecendo padrões de medidas. Localização espacial, sempre voltada para o Oriente, que estão nas Sagradas Escrituras. Na disposição dos objetos, no padrão das cores, etc, etc. Quando você fala das monstruosidades que se faz para celebrar um rito da magnitude da liturgia, como a Catedral de Brasília, construída por um ateu comunista, dá para perceber a perda simbólica e espiritual que a Igreja Católica Romana está tendo. Claro, uma coisa absolutamente medonha. Tá certo? Então, o que aconteceu na Igreja Ortodoxa foi um processo muito diferente. O que houve lá, vamos dizer, foi uma espécie de demolição por dentro através da infiltração. A infiltração de gente da KGB foi muito maior na Igreja Ortodoxa do que na Igreja Católica. Tá certo? Então é difícil você saber com quem você está lidando ali. Então, não houve lá um fenômeno como teologia da libertação, mas ao contrário, mesmo esses camaradas infiltrados mantinham toda a estrutura externa, inclusive estética, tá certo? Porque o que a KGB estava mais interessada é usar essas pessoas como instrumentos de poder, tá certo? Não se tratava de luta cultural. Né? Então, eu mesmo pude observar alguns dos efeitos de longo prazo disso na Igreja Ortodoxa romena. Então, você vê que do ponto de vista ritual, estético, estava tudo certinho, mas você não sabia quem eram as pessoas. Quando você perguntava e começava a investigar, você ficava horrorizado. José Correia de Mello. O senhor poderia indicar algumas obras para as quais podemos comprovar documentalmente, sociologicamente, que a visão cosmológica medieval é comum a todos os estratos sociais, desde a aristocracia e clero até os camponeses mais humildes?
Como era transmitida essa visão? Não existiam visões concorrentes. Isso era a característica da Idade Média. Não havia visões concorrentes. Então, por exemplo, o cristianismo era a crença comum de todo mundo. O cristianismo de São Tomás de Aquino não era diferente do camponês. Por exemplo, um missal era um livro que era muito mais comum na época do que é hoje. Muita gente tinha um missal em casa, por quê? Porque morava longe demais da igreja, então não dava para ele ir na missa do domingo. Então o que eles faziam? Chegavam no domingo, eles liam a liturgia daquele dia. É isso. Então, isso, vamos dizer, o que estava presente nas preocupações de Santo Tomás de Aquino era a mesma coisa que estava na vida do camponês. Tá certo? Existe um livro, ele é escrito por um autor tremendamente anticristão, que é anticatólico, que é George Colton, né, que chama Medieval Village, Manor and Monastery. Quer dizer, a vila, manor é a residência senhorial, né, e monastério, as vilas são as residências senhoriais e monastérios da Idade Média. Ali você vê, né, algo da vida cotidiana na Idade Média. E o outro é o livro do clássico, Outono da Idade Média, de Jan Huizinga. Né. Huizinga destaca que durante a Idade Média, todos os acontecimentos, absolutamente todos, eram cercados de significado religioso. Né? Então, tudo era motivo para celebrações. O sujeito que ia partir em viagem, por exemplo, né? A cidade reunia, rezava a missa para o cara. Né? As execuções públicas de condenados. Né? E a colheita, tudo isso cada ato da sociedade humana estava impregnado do simbolismo cristão. Dê uma olhada nesses dois livros, sobretudo no Huizinga, e você verá que não tem escapatória, que era isso mesmo. Sobre essa ciência simbólica que está se tratando, foi dito, se entendi bem, que as obras de arte sacra traziam conhecimento de uma ciência simbólica que retratavam o conhecimento dos princípios supremos comuns a todas as religiões. Mas como retratadas as questões específicas do cristianismo, as questões que são matéria de fé. Da mesma maneira, uma coisa não contradiz a outra. Não é isso? Só que os princípios que são comuns a todas as religiões não dizem respeito àquilo que é matéria de fé cristã. Diz respeito à estrutura da realidade, à existência de Deus, à existência da vida após a morte, à estrutura do mundo angélico. Tudo isso está lá retratado de alguma maneira. Né? As questões específicas que no cristianismo nós consideramos matéria de fé são aquelas que eu estava dizendo meia hora atrás, que elas modificam radicalmente a hierarquia desses conhecimentos. Porque aqueles elementos que no cristianismo são matéria de fé, são eles a chave de abóbada de todo este universo. Por quê? Porque neles você tem não somente a doutrina cristalizada simbolicamente em pedra ou em pinturas, etc., etc., mas você tem a presença viva do próprio Logo Divino. Então é como se o cristianismo, a advento do Cristo, é a realidade viva de tudo aquilo que estava ensinado antes. E, evidentemente, nas catedrais medievais você vai ter os dois andares da coisa. Então, você tem, por um lado, por exemplo, em todas as catedrais você tem alguma imagem do zodíaco dos planetas, por exemplo, onde está ali então condensada toda a visão do simbolismo astrológico como sucessivos círculos de conhecimento espiritual, como aparece no Dante, por exemplo. Né? Você tem os números, as proporções do edifício, que vão mostrando justamente a sucessão, a ordem dos números como sucessão de formas, ou leis, como diz o Mário Ferreira dos Santos. É interessante você observar, por exemplo, a aritmética dos templos, como faz o Charles de Lubitsch.
e depois você lê junto, né, ou depois, ou ao mesmo tempo, você lê A Sabedoria das Leis Eternas, do Mário. Então você vê que o uso que eles fazem dos números e medidas implica a consciência dos números como formas lógicas e ontológicas. Isso tudo está lá. Então essa parte é universal. Essa aí, quer dizer, a Pitágoras falava dos números como formas, né? Os egípcios também conheciam isso, né? Está na cara que eles conheciam, porque isso é exatamente o que aparece no Templo do Luxor. Mas, com o advento do cristianismo e da simbólica especificamente cristã, você tem um giro de tudo isso. De repente você não tem somente edifício, você tem a chave de abóbada que dá o sentido conjunto. Uma coisa, vamos dizer, é o verbo divino chegar para você através de indícios fragmentários colocados aqui e ali nas várias civilizações. Outra coisa é você tê-lo em pessoa, sob a forma encarnada. Onde está dizendo, olha, a estrutura do universo não é só um conjunto de fórmulas. Né? É a inteligência de uma pessoa viva. Né? É completamente diferente. E é a mesma coisa ao mesmo tempo. Só é a mesma coisa submetida a um upgrade absolutamente extraordinário. Por exemplo, é claro, no Logos você tem divino, você tem o segredo da criação. Tá certo? Mas o segredo da criação é ao mesmo tempo o segredo da restauração, né? E o segredo da cura, por exemplo. Quando você vê isso operando através dos milagres, né? Você não está mais conhecendo, vamos dizer, as leis da criação através de um texto, através de símbolos. Não, você está vendo aquilo na sua frente. Né? E isto é, vamos dizer, a diferença específica do cristianismo. Né? Quer dizer, enquanto conhecimento, enquanto conteúdo e conhecimento, o Logos foi repartido por toda a humanidade, senão seria injusto. Deus não ia espalhar ignorância para tudo quanto é lado, para, né, mostrar a verdade só para meia dúzia, não vai fazer isso. Mas vamos dizer, o Espírito Santo, ele sustenta a inteligência humana o tempo todo, a inteligência de todo mundo. Né? Agora, a diferença é que depois aquilo tudo aparece como presença viva e atuante. Então, uma coisa é você conhecer através do simbolismo. Outra coisa é você ter visto isso funcionando. Tá entendendo? E quando eu digo, vamos dizer, os milagres, né? Eu sei de muitos milagres porque eu estudei, porque eu li os relatos, etc, etc. E tem outros que eu assisti pessoalmente. Então, eu estava contando aqui, eu até vou contar para vocês. A minha própria vida é um milagre. Por quê? Eu nasci com um tumor na traqueia, do tamanho de uma laranja. Nenhum médico jamais soube que raio de coisa era aquela. Uns dizem que é uma coisa, outros dizem que é outra, etc, etc. De vez em quando aquilo incomoda, de vez em quando infecciona, mas está aí faz 62 anos. Você olha a minha radiografia, você diz, esse camarada está morto. Principalmente porque depois, a partir dos 16 anos de idade, começou a fumar que nem um louco e não parou até hoje. Fumar e falar o tempo todo. O que acontece? De vez em quando pode ficar ruim, mas e daí? Logo volta. Então, como é que eu... E pior, minha avó, Elisa, me deu o nome de Olavo, quer dizer sobrevivente. Ela sabia disso? Não, não sabia. Né? Então, deram o nome de sobrevivente, é um sujeito que está sobrevivendo miraculosamente há 62 anos, sem a vida do sujeito é um desmentido de toda a ciência médica. Estou aí vivo, graças a Deus. Então, e não foi só isso que eu vi muitas coisas. Né? Então, eu sei, vamos dizer, que esses fatos de ordem miraculosa, eles estão presentes, eles são em número muito grande. E nenhuma concepção do mundo que os esqueça pode ser levada a sério por um minuto que seja. Porque é sempre a concepção feita na base
do recorte preliminar, baseado naquilo cuja explicação você já possui. Então você reduz ao mundo aquilo que você sabe explicar e o resto você faz de conta que não existe. Mas isso não é uma concepção do mundo. Isso é uma autoconcepção da sua mente. Você está falando da sua mente e não do mundo. Né? Humberto Compolina. Gustavo Corsão está entre os ditos intelectuais cristãos equivocados? Até certo ponto, sim. Ele foi uma vítima do Jacques Maritain, para levar o Jacques Maritain a sério. Né? Por isso está muito equivocado.